Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 11, verso de número 11. Pode ficar à vontade, quiser ficar de pé, se assentar, fica à vontade. Todos achou? Quem achou, diga. Oh, glória, estou aprendendo. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Verso 12: Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia do mar que está na praia. Amém? Agora vamos lá em Gênesis, capítulo 17, que é onde vamos iniciar essa tarefa, verso 15. Capítulo 17 de Gênesis, verso 15. Glória a Deus. Amém? Olha o que diz. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, que significa princesa ou minha princesa. Verso 16: E abençoá-la-ei, e dela te darei filhos, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nação, reis de povos procederão dela. 17. E então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. E o 19, o último: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Glória a Deus. E estabelecerei com ela a minha aliança perpétua para a sua descendência. Amém? Pode se sentar quem permaneceu de pé. Como hoje estamos falando de Sara, eu quero recapitular um pouco sobre o teu esposo Abraão, que no Gênesis vai ser feita uma promessa, dizendo: Abraão, saia-te da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrar. O que me chama a atenção é que ele não está a ver a terra, mas está ouvindo um Deus que é dono de uma terra. Então ele vai preparar tudo, vai sair. A Bíblia diz que ele vai ter que desvincular a aliança com Terá, Naô e Harã. E a Bíblia diz que vai seguir uma jornada esta para viver os dias que Deus preparou para eles. E o que me chama a atenção é que a promessa feita para Abraão também se estabeleceu a sua esposa, porque através dela viria o maior sorriso, que é Isaque. E o que me chama a atenção dentro desse texto, que a promessa, quando ela é feita, o coração de Abraão, ele entra uma certa dúvida, mesmo ele sendo o pai da fé. Se você observar, quando a promessa ela é findada sobre a vida dele, dizendo que ele vai ser pai, que a promessa é o Isaque, a Bíblia diz que Sara, por ser idosa, Abraão, por ser idoso,
fala: peraí, eu não tenho uma capacidade de gerar, a minha idade já está avançada, o tempo para mim já passou, mas eu tenho fé, porém eu tenho dúvida. Quando eu olho para dentro desse texto, eu observo uma grandeza, que o pai da fé ele vai contar pelo tempo, entendendo que a promessa quem está fazendo é Deus. E quando eu observo muito bem, ele olha para sua esposa e fala: peraí, ela depende de mim, eu dependo dela, para assim coabitar e vir a promessa. Só que ele olha muito bem e fala: peraí, mas ela não vai dar por causa da sua idade, a idade dela é avançada, ela não vai ter a capacidade de gerar. Imagina o coração de Sara querendo entender isso, uma promessa sendo feita, que ela vai gerar, mas o tempo está contra ela. Mas o que me chama a atenção é que o marido tem fé pelo momento da incapacidade de fé de Sara. Ele entende que a promessa quem fez, ele é maior para cumprir, só que ele olha para a circunstância, para o tempo e fala: não tem jeito. Olhando para essa série de Sara, eu já me enquadrei várias vezes nesse sentido. Sentido esse de o tempo passar e eu não ver resultado daquilo que é a promessa de Deus. Só que eu tenho fé. Só que eu tenho fé que essa promessa vai chegar. Só que quando eu observo o texto, ele vai dizer muito bem claro que ela vai gerar, porém ele conta com Ismael. Porque Sara, ela vai levar a promessa de Deus pelo lado sentimental. E quando ela leva pelo lado sentimental, abala a alma, porém a promessa veio para o espírito. E uma vez que Sara, ela absorve essa promessa, levando para a alma, ela entende sentimento. E sentimento faz eu trocar aquilo que é promessa de Deus pelo que eu sinto. Então ela vai escolher uma escrava e vai falar: essa aí vai ser a mãe da promessa que Deus falou. Só que o texto está sendo bem claro que a promessa é feita para Sara e não para Agar. Só que ela leva para o lado emocional. Entenda comigo esse texto. Qual é o lado emocional? Eu não vou gerar. Qual é o lado do propósito? O Espírito está dizendo: mulher, tu aguenta. Você tem a capacidade. Porque quem está prometendo é quem vai gerar a vida. Só que o sentimento está dizendo: eu não consigo porque o tempo está avançado, a minha idade já é longa. E se você olhar bem na natureza humana, no ciclo, tudo não tem a capacidade de gerar. Então, uma vez que eu não entendo a promessa de Deus, levando para o meu sentimento, eu entrego ela para a pessoa errada. O nome Agar significa fuga, significa mudanças. Você está entendendo? Quando eu não consigo absorver no meu espírito a promessa de Deus, eu entrego o que foi feito para mim para alguém que tem mudanças. Só que Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão lindo, que ele ainda consegue abençoar a vida de Ismael. Só que quando eu observo o texto, a Bíblia diz que Abraão, ele vai rir. Após, Sara também vai rir quando ela se esconde, ela está atrás da porta da tenda. E a Bíblia fala que veio a visita de 3 anjos à tenda de Abraão. 3 anjos, para mim, na tipologia bíblica, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Visitando um homem que o tempo está dominando, mas ele ainda tem fé. Visitando uma mulher que está sem tempo, mas pela fé do marido, ela pode gerar, aleluia. E quando eu observo esse tempo, observo esse texto, a Bíblia diz que a visita veio de grande valia. É para marcar a promessa de alguém que está ouvindo que vai gerar, mas não está gerando. Ouvir uma promessa que ela vai poder conceber, mas estéril sabe muito bem que não pode. Então ela vai qualificar o seu momento pela sua promessa.
Quando eu qualifico o meu momento pela qualidade da minha promessa, eu entro em choque, porque eu não consigo esperar. Ou muitas das vezes a ansiedade bate. Eu quero me enquadrar no texto, nessa série, na vida desta mulher, e o desespero tomando conta, ela falando assim: peraí, ele está acreditando na promessa, mas será que eu vou gerar? Só que Deus, ele vai mover os detalhes para aguçar a fé de Sara. Ele vai mover os pontos para que Sara aguce melhor a sua fé, levando para o lado do Espírito, que veio para fortalecer. E a Bíblia diz que quando esses 3 anjos ele aparece, chama Abraão porque ele está atordoado, entra na tenda, sai da tenda, entra na tenda, sai da tenda, aguardando a promessa. E a Bíblia diz que o calor do dia está sobre a sua mente, está sobre a sua cabeça, e ele está ali atordoado, e quando ele observa muito bem, os 3 anjos vêm ao encontro dele, 3 anjos dizendo eu, mas a Bíblia não qualifica a verdade, mas eu quero dizer com minhas palavras: vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representando uma teofania, uma graça. Quando se apresenta a ele, a Bíblia diz que ele então prepara uma bacia para receber os 3 que estão na porta da tenda. Porque é de prática e costume lavar os pés para entrar em comunhão e dizendo: não, faz parte da família, pode entrar, é um costume. Só que o coração dele ainda está atordoado, porque ele está aguardando uma resposta. E a resposta que veio é: Sara vai gerar. Olha bem, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faz como disseste. A promessa está na porta. Abraão está preparando, Sara está cozinhando. Ela está vivendo uma rotina como toda mulher acostumada a viver, dona de casa. Rotina de preparar, Abraão, trabalhar. Só que o tempo para ela não está favorável com o que ela quer. Mas Deus, ele inverte a situação. Porque a promessa feita por ele não tem como ser enganosa para mim. Não tem como ser enganosa para você. Então o fato de esperar esta promessa como ela, cuidando dos seus afazeres de casa, preparando o bolo, alimentando a energia de 3 homens que chegou, mas acreditando que o que vai sair da boca pode mudar tudo. Abraão está entendendo que o que vai sair da boca deles pode mudar o quadro de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos. E a Bíblia diz que quando ele retorna, olha o verso 9, diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? A promessa, lembra? Abraão, Sara, agregada, recebeu a mesma promessa, só que o foco aqui agora é com ela. Aonde está Sara? Vamos calcular bem? Ele sabe onde ela está, não sabe? Porque aquele que procura, sendo Deus, sabe aonde está. Olha o verso 10.
E disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. A Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escondido atrás da porta da tenda. Abraão e Sara eram velhos, avançados de dias, e Sara, já velha, havia cessado o seu costume como mulher. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Você está entendendo que quem procura sabe aonde ela está? Porque quando ela riu dentro dela, falando: eu não posso gerar porque eu sou velha, quem está do lado de fora está dizendo: por que ela está rindo? Sabe por que ela está rindo? Vamos trazer para os dias atuais? Porque o sentimento dela está falando maior do que o propósito. Ela está dizendo: a voz está dizendo que eu vou gerar, mas eu olho para aqui e falo: eu não consigo. Vamos trazer para o ministério? Deus sabe que você tem um propósito, só que você olha para dentro e fala: eu não consigo. Deus olha para você e fala: você consegue alcançar a nota, você consegue estudar, você consegue lecionar, você consegue ministrar. Você olha para o sentimento e fala: eu não consigo. Porque conta escolaridade, conta isso, conta nota, conta estudo, só que o foco é promessa. E quem prometeu está dizendo: eu vou voltar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos trazer para o dia atual dizendo: eu vou voltar. Porque a promessa foi feita. Enquanto a promessa está sendo feita, a aliança foi forjada no fogo, na graça, ele está dizendo: eu ainda velo pela minha promessa. Então, por que temer o sentimento, se quem prometeu está dizendo: eu ainda consigo transformar a estrutura da sua casa? Irmãos, eu consigo pregar do jeito de alguns, mas, desculpa, eu ainda sou pentecostal. Oh, glória! E quando eu olho para esse texto, eu observo que a promessa foi feita, mas quem está do lado da tenda está dizendo: não tem como mudar, a idade já passou, não tem como eu crescer, as coisas se foi. Aleluia! Quantas pessoas dentro desse século, até mesmo sentado aqui ou lá fora, falou: não dá mais, o tempo está avançando, as coisas estão se perdendo, as coisas estão encarecendo, não dá tempo de eu correr atrás, o dia está passando, mas Deus está dizendo assim: eu ainda prometo. E o que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Aleluia. Pode levar 1 ano, pode levar meses, mas Ele prometeu para você um lugar em uma mansão celestial. Aleluia. Ele prometeu para você que Ele vai voltar e buscar a noiva do Cordeiro. Você está entendendo isso? Aleluia. Então a promessa dEle não tem como falhar. Mas será que eu, no pensamento de Sara, consigo entender o que vem do alto? Você tem fé, mas quantas vezes você falou assim: será que eu vou conseguir? O propósito gritou, seu espírito acendeu, mas a alma falou: eu ainda estou meio assim. Só que o que me chama a atenção nesse texto, que o 13 vai dizer: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olha a resposta: por acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti
e Sara terá um filho. E então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim? É certo que riste? Ela ainda tentou contradizer o que veio de resposta para ela. Por isso que o filho vai se chamar Sorriso, porque Isaac. Só que o que me chama a atenção é que para esta mulher chegar a esse nível, a esse ponto, ela passou por etapas. Ela acompanhou etapas. Ela está vindo de uma promessa dizendo: larga tudo e segue uma voz. E essa voz vai te dar todo o sustento. Porque a partir do momento que Ele vai tirar você da tenda, você vai viver o propósito de Deus. E essa mulher começa a pensar: eu vou seguir o meu marido, eu vou passar por etapas, eu vou passar por processos, porque a voz está dizendo: saia, larga tudo, porque eu sou Deus e te darei uma nação. Então ela vai começar a entender que ela precisa acreditar no que ela veio para fazer. Quer viver uma promessa. Que será ela dona de povos, de nações, de reinos, juntamente com o seu esposo, Abraão. Só que eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Baseando-se na vida de Sara, o que você tem olhado? Propósito ou sentimento? O propósito é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o sentimento é: será que ele vai parar de beber? Será que ele vai parar com a vida que ele tem? Será que ela vai parar com os costumes que ela tem? Mas eu ouvi a voz dizendo: eu tenho promessa. Irmãos, ter fé não é você falar: eu sou fé, eu tenho blindagem, eu estou preparado, pode vir o que vier que eu não vou duvidar. Pois é, eu tenho fé, mas tem um lado dentro de mim ainda que chama-se carne, que ele ainda grita, tentando contradizer aquilo que Deus formou dentro de você, que é uma fé inabalável. Você vai ter guerra, mas basta você acreditar que quem te prometeu é fiel para cumprir toda esta situação. Já estamos finalizando esse texto. E o que me chama a bastante atenção é que tudo que envolve processo envolve resistência. E ela teve que passar por etapas com Abraão, e etapas estas: acreditando, não acreditando, mas vendo. Talvez dentro de você está sorrindo, contando com o tempo, preocupado se vai chegar, mas tem alguém ainda orando, tendo fé e dizendo: eu creio que vai conseguir. Eu creio que vai conquistar. Porque se a fé, como ela é do tamanho de um grão de mostarda, se você falar para o monte, passe para o outro lado, ele vai passar. É pequeno, mas é grande para Deus. É pequeno pela forma contada no texto, mas consegue mover aquilo que a estrutura física não move. Você está entendendo que ela não gera, mas pela fé ela vai gerar? Então, pela fé está mudando a estrutura de uma mulher, internamente, fisicamente, para ela gerar a promessa de Deus. Então você está entendendo que se você tiver fé, você pode conquistar todas as coisas em Cristo Jesus? É ter fé. Por isso que quando observamos o texto em Hebreus, me chama a atenção que o nome dela está lá sendo mudada, né? Minha princesa, princesa. Porque ela se enquadra dentro de uma história, juntamente um corpo, que é ela e o marido, uma só aliança.
Mas ela está lá sendo contada com a mulher que não gerava IG? Você quer mais fé do que essa? Você poder gerar o que não gerava? Agora, para finalizar esse texto, tudo tem complicações, tem etapas, você vence, volta a vencer, levanta, volta a levantar, acredita, volta a acreditar. Porque o processo que ela vai ter que enfrentar é um processo de 9 meses. E esse processo de 9 meses para gerar uma promessa, além de demorar um tempo, ouvindo que ela vai gerar, agora ela vai ter que esperar o tempo de 9 meses para concluir a promessa. E esse período toda mulher conhece. Engraçado que um culto de quarta-feira vamos pregar para as irmãs também. Que todo o processo é um processo de sensibilidade, é um processo de raiva, é um processo de quer estar perto, é um processo também que quer afastar um pouco. Então imagina comigo Sara gerando aquilo que ela mesma duvidou. Imagina comigo Sara gerando aquilo que ela mesma falou: eu sou velha e não consigo gerar. Mas agora ela vai ter que passar pelos processos dos 9 meses. E o processo vai sensibilizar, o processo vai enraivecer. Uma hora ela vai chegar em casa, o marido vai estar lá e ela vai querer uma atenção. Ele vai falar: estou cansado, precisa organizar. Ela quer pegar o chinelo e falar: opa, vou te acertar. Porque o processo de 9 meses. Vai ter um momento que se ele falar alguma coisa, vai falar: Abraão, pelo amor de Deus, vai para lá, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque eu estou passando por processos. É uma gravidez, mas é promessa. E as etapas vêm, mas o fim chega. Aleluia. E quando o fim chega, ela vai poder pegar no seu braço aquilo que Deus prometeu. Então estou aqui para lhe dizer, através da palavra, pode passar o tempo, a idade pode avançar, mas se a promessa dele foi feita para a tua casa, te garanto que ele vai cumprir. Te garanto que confie naquilo que Deus falou. Se a tua família vai servir a ele, confie, porque virá a tua família. Se ele falou que o teu casamento vai ser abastante, vai ser próspero, confie na palavra dele, porque vai crescer. Se ele falou que o teu ministério vai triunfar, que a sua obra aqui na terra ainda tem muito a progredir, confie na palavra dele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está com fé? Covid está aí, mas você tem fé? A crise ao mesmo tempo está, o comércio está bagunçado, mas você tem fé? Que tudo muda, que tudo se transforma? É esta fé que Sara está me ensinando. Eu não consigo gerar, mas ouvindo a voz dele, eu vou conseguir. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta mensagem, meu coração se enche de graça, porque tudo pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então prepara os teus ouvidos, aguce ele, porque Deus irá falar com você. Acredite. Acredite na minha palavra, acredite no meu processo, acredite no propósito, porque a triunfar chega. Glória a Deus. Fique de pé no teu lugar. Glória a Deus. Quem não gera, está gerando. Será que você pode sentir aí?